Olá, esse vídeo tem o propósito de refletirmos um pouco sobre a questão do voto útil nas minorias e a consideração que eu tenho para poder fazer esse vídeo são a questão de que dentro de poucas semanas nós teremos o início das campanhas políticas de rádio e televisão obrigatórias que você paga e também que teremos no dia 7 de setembro a comemoração do bicentenário da independência do Brasil. E em outubro nós teremos as eleições que irão eleger deputados estaduais, federais, senadores e o presidente da República. E é interessante a gente poder pensar um pouquinho sobre esse momento, porque ele é um momento decisivo e importante na vida de todos nós, tá? Para poder fazer essa reflexão, eu vou usar um método que Sócrates utilizou na Grécia Antiga, que é a maiêutica. A maiêutica era um processo em que, no caso Sócrates, fazia perguntas às pessoas, e as perguntas que as pessoas respondiam eram a base da reflexão para que elas mesmas pensassem naquilo que elas haviam respondido a partir da pergunta de Sócrates. Esse nome, como eu falei, chama-se maiêutica. E para poder a gente fazer essas questões que eu quero deixar para que você reflita e que a partir da sua resposta você decida o que fazer e como fazer, eu vou fazer uso do recurso da filosofia política. O campo da filosofia política, ela é bem anterior ao nosso período, ela nasceu na Grécia Antiga e depois ficou por um tempo paralisada, entre aspas, mas ela se torna de novo um ato de reflexão a partir do século XV, lá século XVI, parte de 1500, e aí, a partir desses pressupostos, eu vou deixar algumas questões para que você possa pensar e refletir, tá? A primeira delas, tratando de filosofia política, eu vou trazer aqui um autor chamado Maquiavel. Maquiavel foi autor de um livro bastante importante, significativo, chamado O Príncipe, tá? Maquiavel, ele era italiano e ele era católico, tá? E a ideia de escrever o Príncipe era justamente usar a possibilidade de fazer com que alguém que viesse a exercer o governo e viesse a exercer o domínio político pudesse fazer a partir de algumas orientações que Maquiavel colocou. Em alguns momentos ele é até irônico na colocação, mas tem duas questões que eu acho bastante importante para a gente retomar de Maquiavel, que é a seguinte, né? A primeira ele diz no Príncipe que o príncipe deve ser temido e amado, tá? Então, temido significa ser respeitado, né? Ele ser pronto em atender castigos, punições, dúvidas e ser amado. Então, amado seria de uma forma homeopática. Cada períodozinho ele daria um benefício à população, mas quando ele tivesse que fazer algo drástico, algo de punição, algo duro, ele fazia de uma forma automática. Então aí imporia na ideia dos governados a ideia de que, puxa vida, esse rei, que era príncipe, né, ele é temido, a gente tem que ter medo dele, tem que temê-lo, e ao mesmo tempo ele é bondoso, porque ele nos dá alguma coisa. Segunda consideração que Maquiavel deixa muito claro no livro Príncipe, deixa várias, né, na verdade, que é governar com justiça, tá? Independente de ser amado ou ser temido, que faça de uma forma justa, que seja justo, que não favoreça nenhum outro, tá? E aqui eu quero retomar aquela questão do juiz iníquo que fala no texto bíblico, em que ele já tinha decidido que ele ia dar ganho de causa ao corrupto, tá? E em detrimento da que era de fato a vítima, que era a viúva, mas que pela insistência dela batendo a porta, ele decidiu, né, fazer justiça à mulher e não ao seu corruptor. E aí então a mulher acabou sendo beneficiada com a justiça. Isso não aconteceria no livro que Maquiavel escreveu. O segundo autor que eu quero trazer é Thomas Hobbes, mais conhecido por Hobbes, no século XVII, portanto, no período de 1600, 100 anos mais ou menos depois de Maquiavel. Ele era inglês e ele era protestante. E ele traz uma consideração muito importante. Ele traz a condição do justnaturalismo. Justnaturalismo, que significa que todos os seres humanos nascem com as mesmas necessidades.
não importa a etnia, não importa a classe social, não importa a posição política, não importa absolutamente nada. Todos os humanos nascem com as mesmas necessidades, necessidades físicas e também sociais, tá? Uma consideração que Hobbes faz também, que é bastante curiosa, ele traz a ideia de um dramaturgo da Grécia Antiga, na qual o dramaturgo dizia, ele repete essa frase, que o homem é o lobo do próprio homem. Veja a seriedade disso. O homem é o lobo do próprio homem. O lobo é um caçador astuto e ele sabe encurralar a sua vítima, a sua presa, e caçá-la, né? E devorá-la viva, na verdade, tá? E aí, então, Hobbes, no seu livro Leviatã, Leviatã era uma representação que nós temos no livro de Jó, de um animal muito grande, gigante, e que ele era muito temido, tá? Ele vivia no mar, tá? E ele era muito temido porque, apesar de nunca ter feito maldade, as pessoas olhavam o Leviatã e tomavam um susto. Nossa, esse animal, ele é extremamente forte, poderoso, e a gente tem que respeitar esse animal. Então, no livro Leviatã, que Hobbes escreveu, ele diz então que o governo devia ser como um Leviatã, né? No sentido de que um Estado grande, um Estado justo, tá? Um Estado que de fato fosse respeitado. Vamos tirar a palavra temor, né? Que é a ideia do medo, imposição de medo, e vamos introduzir aqui a palavra respeito. Um Estado que fosse respeitado, cujos governantes da alta escala à baixa escala fossem pessoas que tivessem de fato respeito e que inibissem a ideia de que o homem, seja lobo do próprio homem, tá? Ou seja, que não haja tanta predação, tanta violência, tanta morte, tanta discussão que são desnecessárias e que acabam em problemas de caçadoria mesmo, tá? Aí a gente pode retomar um pouco o feminicídio, pode tomar aqui a ideia dos assaltos, dos sequestros, das quadrilhas PIX, enfim, tá? Um Estado que seja grande, um Estado justo, que tenha leis justas, e leis quem fazem são os deputados federais, os senadores no Congresso Federal, os deputados estaduais nos estados e os vereadores na cidade, na Assembleia, na Câmara Municipal, que não é o nosso caso agora, tá? São leis, então Estado que seja robusto em fazer leis justas, tá? Depois nós vamos retomar a um outro filósofo, tá? O Rousseau. O Rousseau é do século XVIII, portanto, 1700. Então nós vimos Maquiavel do século XVI, vimos Hobbes do século XVII e agora a gente vai ver Rousseau no século XVIII. Então, a cada 100 anos, tá? E o Rousseau, ele era franco-suíço, também protestante, ou seja, tanto Hobbes quanto Maquiavel, quanto Rousseau, tinham na Bíblia a única fonte de regra e fé. Essa é uma diferença importante nesse processo que a gente vai fazer aqui agora, tá? E o Hobbes, o melhor, o Rousseau tem uma expressão diferente de Hobbes, né? Na verdade, Hobbes fala do justnaturalismo, que todos os homens nascem com a mesma necessidade, que o homem é lobo do próprio homem. Rousseau vai falar diferente. Rousseau vai dizer que a humanidade ela é naturalmente boa, que a humanidade ela é naturalmente boa, tá? Que ela é viva, que ela é livre, pois não tinha ainda propriedade privada e nem bens que pudessem provocar corrupções, tá? Então, para Rousseau, a humanidade só se torna corrupta a partir da propriedade privada e dos bens adquiridos, tá? Porque aí coloca exatamente essa ideia de classes sociais, há quem tem mais, há quem tem menos, tá? Há quem trabalhe 8 horas por dia e ganha um salário de 10 mil reais, e há quem trabalhe 8 horas por dia e ganhe um salário mínimo por mês. Então há uma diferença nesse momento. Então, quando Rousseau fala que a humanidade nasceu boa, ela nasceu livre, ela vivia em liberdade e que a situação se mudou, ela adquire um outro modelo, justamente porque se adquire bens e também tem a questão da propriedade privada, tá?
Aí ele coloca no livro Emílio e o Contrato Social, que é o grande material filosófico dele. Ele fala que, por conta dos bens e da propriedade privada, o Estado humano se corrompeu. O Estado humano se corrompeu, a humanidade se corrompeu. E assim, para poder diminuir o poder da corrupção do próprio humano, tá? Cria-se um contrato social. Contrato significa um acordo feito em partes, em todas as partes envolvidas nessa sociedade, tá? Para que possa administrar, tá? Essa questão dessas escalas entre os muito, que tem muito, e os que tem pouco ou nada, tá? E que quem poderia fazer esse contrato social seria o governo, tá? Seria o governo. Mas como o governo é feito e produzido por homens que já são corrompidos porque têm bens e têm posses, geralmente os governos são corruptos. Geralmente os governos acabam pretendendo e partindo para a própria corrupção, tá? Bom, aí eu quero trazer um pouco, linkando esses três filósofos para uma realidade brasileira, tá? Então eu quero dar aqui uns dados históricos sobre o Brasil. Em 1888, houve a libertação da escravidão. Tá? A Princesa Isabel fez num único artigo a libertação dos escravos das fazendas. Tá? Mas esses negros não receberam cidadania. Tá? Não foi feito nessa lei áurea, tá? A questão de que os negros seriam elevados à condição de cidadãos. Cidadãos são todos aqueles que têm direitos e têm deveres, tá? Então, quando a princesa Isabel libertou os escravos, eles não foram elevados, tá? Conduzidos à posição de cidadãos. Então, eles eram invisíveis, tá? Politicamente, mas eles eram visíveis socialmente. Invisíveis porque a lei não tratava deles, eles não tinham nenhum compromisso com a lei não dava nenhum tipo de recurso de eles poderem vivenciar, viver, e eles estavam nas ruas, eles foram libertados das fazendas, e depois, quando libertados das fazendas, eles não podiam retornar às fazendas, tá? Mesmo que viesse para ganhar pouco, porque já havia uma ideia de trazer os pobres brancos, oriundos da Europa e da Ásia, para virem trabalhar nas fazendas de café aqui no Brasil. Então, um primeiro passo que é importante pensar em minoria é exatamente isso. Então, os negros eram a maioria da população na época, mas não foram contemplados por nenhuma legislatura a favor, escolas, reforma agrária, absolutamente nada. Tá? Então, esse foi o ponto que aconteceu em 1888. Simplesmente libertou a escravidão e não deu a eles o direito de cidadania. Tá? Em 1889, nós temos a República, tá? E a República não emancipou o negro a cidadãos. Não emancipou. Então, a República, que foi calcada muito em cima dessa ideia do positivismo, de que os homens são capazes, inteligentes, enfim, mas a República de 1889 não elevou os negros à condição de cidadãos, não emancipou os negros na condição de cidadão. Portanto, continuaram invisíveis e inexistentes politicamente. Não podiam votar e não podiam ser votados, né? Como eram a maioria da população sem serem cidadãos, não puderam se organizar socialmente nem estabelecer partidos políticos. Então, os negros não podiam se associar, fazer qualquer tipo de conclamação que pudesse ser racial, e da mesma forma não podiam organizar partidos políticos. E nessa época nós já tínhamos vários negros desde do ventre livre, enfim, que eram altamente competentes, tá? André Rebouças, temos tantos aí fundamentais, pessoas importantes, mas que não tinham nenhuma voz política, tá? Um ou outro foi eleito, mas mesmo assim com muita dificuldade, tá? Dessa forma, o governo da República de 1889 continuou nas mãos dos brancos dominantes da época. Então, os brancos dominantes da época
continuaram governando. Então, esse sim era uma pequena parte da população, os brancos eram a minoria populacional, mas ainda eram a totalidade política no Brasil, tá? E essa condição permanece até hoje, tá ok? É importante colocar isso. Sobre a questão das mulheres, nós temos uma questão que é surreal. Até 1988, ou seja, 100 anos depois da liberação dos escravos, né, as mulheres ainda eram semi-tuteladas pelos homens, tá? Então, só na Constituição Cidadã de 1988 que essa condição caiu. Então, as mulheres eram semi-tuteladas por homens até 1988, as solteiras eram tuteladas pelos pais e as casadas eram tuteladas pelo marido. E as independentes solteiras, elas eram estigmatizadas, eram mulheres que não eram bem-vindas, não eram bem vistas, eram consideradas mulheres vulgares da vida, algo nesse sentido, tá? E foi justamente na Constituição de 1988 que isso mudou na prática legal. Aí nós podemos refletir: mudou na social? A mulher de fato está emancipada no campo social, tá? Ou ainda ela continua sendo dominada, oprimida pelos homens? É uma questão a se pensar. Aí então eu trago 3 questões para encerrar esse vídeo, que é exatamente a questão da maiêutica, para que você pense, para que você reflita e que a partir das suas falas, das suas respostas, você pense exatamente naquilo que você tem que fazer. Primeiro, demograficamente, as mulheres são a maioria dos brasileiros. O IBGE demonstrou que, de fato, a maior parte da população brasileira é composto por mulheres. Pergunta: por que as mulheres ainda são a minoria parlamentar? Ouvimos falar da banca evangélica, da bancada evangélica, já ouvimos falar da bancada da bala, já ouvimos falar da bancada ruralista, mas não ouvimos falar de uma bancada feminina. Lembrando que aqui não estamos falando de feminismo, feministas, estamos falando feminina, representada por mulheres. E a pergunta é: por que ainda as mulheres são a minoria parlamentar? Segunda questão: demograficamente, ou seja, pelo censo do IBGE, os negros são a maioria da população brasileira. Os negros, demograficamente, são a maioria da população negra no Brasil, assim como na época da libertação dos escravos, tá? Por que ainda os negros são a minoria parlamentar? Porque ainda não temos uma bancada racial no Congresso, nas assembleias legislativas e nem na própria Câmara Municipal. Por quê? Os homens negros, mulheres negras, ainda não são representados como a maioria dentro desses cargos eletivos, tá? E aí a questão do voto útil nas minorias. Deve-se votar em agendas e pautas femininas e raciais? É uma pergunta. Deve-se votar em agendas, ou seja, questões de importância, tanto para homens como para mulheres, que são considerados negros, homens negros considerados a minoria, eles ainda devem ser considerados politicamente praticantes, devem propor leis, práticas sociais, políticas públicas que sejam comandadas por um grupo feminino ou por um grupo racial. Então, deve-se votar, ou se deve votar em ideologias dominantes, tá? Ideologias que permanecem no status quo desde 1889. Então, essas 3 questões: a minoria feminina, tá? Deve continuar sendo minoria, tá? Existem pautas femininas que deveriam ser contempladas no Congresso Federal. Os negros, que são a maioria demográfica do Brasil, como as mulheres, não podem ainda ter representadas as suas questões raciais dentro do parlamento do Brasil, deve continuar do jeito que está. Devemos continuar sustentando a maioria dominante branca e masculina? São perguntas para você pensar. E as respostas devem conduzir seu coração
a verdade do seu voto, que ocorrerá agora em outubro. Então, a minha parte aqui foi instigá-los, trazer essas 3 questões para que vocês possam construir a sua escolha, a sua decisão. Devemos votar em pautas que nos representem, que sejam interessantes a mim. Daqui, um abraço e até depois.